Olá, olá, vamos para mais uma aula de xadrez. A aula de xadrez de hoje é para apresentar uma partida, comentar uma partida entre o grande mestre Maxim Dougley dos Estados Unidos contra o grande Garry Kasparov. Esta partida ela foi comentada pelo próprio Maxim Dougley e eu achei interessante alguns pontos que ele destacou, né? E esse comentário ele só existe em inglês. Então essa foi uma partida de blitz. É interessante ressaltar isso. E é interessante perceber como o Maxim Dougley fez para surpreender o Kasparov nessa partida. Talvez seja um vídeo um pouco mais longo, porque a aula do Maxim Dougley é mais de 1 hora. Ele comentando quais foram as decisões dele, quais foram as possibilidades dentro da partida. E eu queria comentar algumas coisas aqui sobre essa partida também. Então vamos lá. Primeiramente, o Maxim Dougley está jogando de brancas e o Garry Kasparov está jogando de pretas. Começo do jogo, o Maxim Dougley joga D4, Kasparov responde com D6. Dougley joga E4, Kasparov responde com cavalo F6. E aí o Maxim Dougley joga F3. Essa jogada é interessante porque ela fez o Kasparov perder tempo. O Kasparov passou 1 minuto pensando no que jogar depois desse lance do mestre Maxim Dougley. E é interessante porque alguns jogadores, inclusive o Maxim Dougley, ele diz que numa blitz, você ficar com 1 minuto a mais é praticamente você ter um peão a mais. Deixa o adversário propenso a tomar decisões mais fracas, né? Fica mais fácil do adversário errar quando ele tem menos tempo. Então foi uma decisão interessante. Aqui nesse momento, o Garry Kasparov jogou cavalo de BD7. Se ele tivesse jogado D5, o Maxim Dougley jogaria E5, ameaçando o cavalo. O cavalo de F, né, iria para D7, no caso justamente para sair dessa ameaça. E após C4 a gente teria o Queen's Gambit, né, o famoso Gambito da Dama, né? Tem aquela série Gambito da Rainha, né? É essa posição aqui basicamente, Queen's Gambit, né? Então eles cairiam nessa posição de Gambito da Dama após uma sequência diferente de lances, né? Depois dessa hora de cavalo de BD7, Maxim Dougley joga C4, Kasparov joga E5, ele joga D5, bispo E7, bispo E3, C6 e cavalo C3, A6 e bispo D3, Kasparov fez o roque, cavalo de G2, preparando o roque também para as brancas, cavalo H5. Essa jogada é interessante do Kasparov porque ela prepara a possibilidade de bispo G5. O Maxim Dougley joga dama D2 para evitar esse bispo G5 e o Kasparov agora ele joga G6. Ele poderia também ter jogado H6. H6 era uma possibilidade, depois do roque grande, bispo G5, G4, bispo toma E3, dama toma E3 e cavalo H6. Aqui ainda manteria os planos das brancas vivo. Eles querem jogar H4 e depois jogar G5, eles querem jogar cavalo G3 seguido de cavalo F5, manobrar esse cavalo e trazer a torre também, né, para G1 para esse ataque no flanco do rei preto, né, ficar mais poderoso, mais forte, né? E nessa hora, então, quando ele escolhe por G6, o Maxim Dougley faz o roque, né? É preferível jogar mais seguro, né, mais sólido, contra oponentes mais fortes do que você. E o Maxim Dougley ele sabia que o Kasparov, obviamente, era muito mais forte do que ele. Então, para ganhar de um super GM, mesmo ele sendo um grande mestre, ele tinha que, né, jogar de uma maneira mais sólida. Então, ele fez o roque pequeno mesmo, mais tranquilo. Então, seguido de cavalo G7, preparando um F5, ele joga rei H1, preparando o G4 dele. E depois de F5, toma F5 e cavalo toma F5 era uma possibilidade. O Kasparov jogou peão toma F5. Se cavalo toma F5, ele joga bispo F2, bispo G5, atacando a dama tem que ir para
D1. E cavalo F6 parece ainda mais difícil, né, para consolidar alguma vantagem aqui. Mas o que ele jogou foi peão toma F5. Quando ele toma de peão, Maxim joga F4, E4, bispo C2, né, para salvar o bispo, C5. E agora é um momento que a gente pode pausar esse vídeo e pensar nessa posição e pensar o que as brancas devem fazer nesse momento. A jogada escolhida pelo Maxim foi, pausaram, pensaram, G4. G4 é interessante porque o bispo preto ali na casa C8, ele não está muito forte, né? Ele está sendo impedido ali de acessar a casa E6 e a casa E6 fica mais poderosa ainda por esse ataque de peão e por evitar um cavalo D6 ali das pretas. Então ele aproveita essa fraqueza, né, para explorar com G4. F toma G4, cavalo toma E4, né, toma esse peão central. E agora as pretas têm uma série de ideias para desenvolver. O Prove jogou cavalo F6, mas ele podia ter pensado também na ideia de B5, aproveitando o flanco da dama. B3 é uma ideia para evitar essa chegada torre em B8, né? Para tentar dificultar. Depois de cavalo F6, cavalo da coluna 2, jogando para G3, cavalo toma E4, bispo toma E4, torre B8, mantendo a mesma ideia, e a gente pega a torre de A e coloca em E1. Se B toma C4, peão de B também toma C4, H5, bispo G6 e bispo H4. É uma ideia interessante aqui, ó, para desenvolver. Com a possibilidade, ó, a gente tem um cachorrinho aqui querendo participar também da aula, né? Ele também quer dar suas opiniões sobre os movimentos das peças, né? Essa é a Lila. E aí, essa é uma ideia interessante para desenvolver, mas ele também poderia ter jogado diferente. Ao invés de jogar B5, ele jogava cavalo F5. Cavalo F5 também teria o mesmo cavalo em G3. E depois que cavalo toma E3, dama toma E3, cavalo F6, cavalo G5, aproveita ainda a casa E6. E a gente precisa aproveitar, né? Tentar de algum modo se aproveitar dessa casa. Pela ideia do garfo, mesmo com o bispo ali ainda protegendo. B5, bispo F5, torre A7, bispo E6 cheque, rei H8, cavalo F5, e a gente tem uma pressão absurda aqui das brancas, né, tendendo, claro, a uma vitória das brancas, né? Então é um desenvolvimento bem interessante para as brancas poderem aproveitar aqui. Mas beleza, ele escolheu cavalo F6, cavalo de 2 vai para G3 do mesmo jeito, cavalo toma E4, bispo toma E4, era o desenvolvimento padrão. E nessa hora a gente tem várias ideias que a gente pode pensar nessa posição. Então vamos lá. Primeiro, a jogada escolhida no final foi bispo F6, que é considerada uma jogada não tão forte nessa posição. Ele poderia ter jogado bispo D7, bispo D7 a gente segue com F5, bispo H4, aproveitando esse mesmo pensamento, a gente joga bispo H6, dama F6, ataca o bispo também, a gente joga bispo D3, depois disso B5 traz alguns problemas para nós, né, do outro lado, a gente joga cavalo E4 atacando dama, dama E7, e agora F6 é uma ideia interessante, aqui ó, fazendo um garfinho, bispo toma F6, cavalo toma F6, torre toma F6, bispo G5 cravando a torre adversária, torre toma F1 cheque, torre toma F1 cheque, dama E8, se livra do ataque, mas a gente ainda tem B3, seguido de dama H5, dama F4, nesse momento a gente tem torre E8, né? E a gente ainda tá fazendo a pressão ali no peãozinho, mas a gente joga primeiro bispo H4, dama toma H4 e
dama F7 cheque. Rei H8, dama F8 cheque, sacrifica a dama e torre toma F8 checkmate. Claro que esse caminho aí é muito mais difícil de ver, né? Claro, mas a partir desse momento aqui a gente já percebe a força do ataque das brancas. Então a gente já pode ver essa possibilidade aqui, pelo menos nesse momento. E o desenvolvimento de ataque é um desenvolvimento de ataque padrão, beleza? Outra jogada possível aqui para as pretas, além de bispo D7, seria B5, ao que ele desejaria responder com dama C2 atacando a casa de H7. H5, bispo toma C5, sacrificando, D toma C5, D6 atacando o bispo de volta, torre B8, D toma E7, beleza? É engraçado que aqui nessa hora ele sabe que ele vai recuperar, né? Porque ele tá atacando a torre do outro lado. D toma E7, dama toma E7, bispo D5 cheque, bispo E6, torre de A vem para E1, cravando o bispo aí para atacar a dama que tá lá em E7. Bispo toma D5 e peão toma D5. Atacando a dama, dama pode jogar para D6, dama D2, torre de B indo para E8, cavalo E4, dama E7, D6 atacando a dama, dama B7, dama vai para G2, né? E a gente tem esse peão passado maravilhoso aí para aproveitar para as brancas. Ainda era uma ideia de vantagem aí para o Maxim. Se joga H5, ele ainda tem a ideia de bispo G6, H4, cavalo E4, cavalo E5, bispo F2 atacando esses peões, bispo F6, torre G1, B5, bispo H5, cavalo H6, torre de A E1, B toma C4, peão F5, cavalo toma F5, cavalo toma F6, cheque, dama toma F6, torre toma G4, cheque, cavalo G7, torre G6 atacando a dama, dama toma F2, torre toma G7, cheque, rei toma G7, mas a gente sai com esse incrível aqui, ó, torre E7, cheque, né, atacando o rei e a dama ao mesmo tempo, rei F6, torre F7, cheque, torre toma F7, dama toma F2, cheque, e as brancas ainda estão, né, numa vantagem absurda, absoluta, e vitória das brancas. Mas o jogo não seguiu dessa maneira, né? O que aconteceu no jogo de fato foi bispo F6. Quando ele joga bispo F6, agora ele tenta arrematar o jogo de qualquer jeito, Maxim Dudley. Então ele joga primeiro dama C2, pensando naquela mesma ideia, e as pretas jogam H5. Nessa hora é interessante pensar o que as brancas podem jogar. Mas primeiro, se ele joga rei H8, a gente ainda tem bispo H7, bispo toma B2, torre de A B1 atacando o bispo, bispo recua para D4, bispo toma D4, C toma D4, e a gente tem F5 ainda aqui para as brancas com uma grande vantagem, ainda com a possibilidade de bispo G6, de dama D2 seguido de dama H6, né? Então o ataque das brancas ainda está maravilhindo, para não dizer outra coisa. H5, então o que as brancas jogam? O que vocês acham? A possibilidade que o Maxim achou interessante aqui foi bispo H7 cheque. Por quê? Se ele joga bispo G6, que é uma jogada mais real, mais comum, mais tranquila, a sequência vai ser H4, e nessa hora ele pode jogar H5, beleza? E seguindo de B5, F5, abrindo aí a diagonal do bispo. B toma C4, dama toma C4, ainda com a ideia de voltar ali para a mesma linha, uma coluna. Bispo B7, torre de AD1, dama E7 atacando o bispo. A gente ainda tem algumas possibilidades, como o bispo H6,
né, que não é a melhor jogada, porque tem dama E5, torre de F é 1, dama toma B2, torre vem para B1, dama 3 e cavalo toma F6, cheque, seguido de torre toma F6. E aí a gente tem algumas possibilidades, como torre E3, que é uma ideia melhor, porque segue dama 5 e torre toma B7, com um ataque absurdo das brancas ali. Mas poderia ser jogado também torre toma B7, dama toma F3, cheque, rei G1, cavalo toma F5, bispo H7, cheque, rei H8, bispo toma F5, torre F1 era uma ideia melhor nessa posição, mas pode ser jogado bispo toma F5, torre toma F5, dama E2, e depois de C4 a gente tem uma posição interessante para as pretas agora, porque elas conseguiram atrapalhar o nosso ataque, né? Nessa posição, dama E8 é uma ideia mais interessante, porque segue com torre toma, torre toma, torre F8, torre toma F8, dama toma F8, bispo toma dama, né? Mas também a gente tem a possibilidade de dama toma F3, G toma F3, rei F2, torre G8, torre G1, torre toma G1, rei toma G1, torre toma D5, rei F2, torre D3, torre B6, D5 a gente toma primeiro em A6 e depois de C3 temos ainda torre C6. Bispo F4 seria uma ideia melhor para proteger o nosso peão e para proteger a casa ali embaixo de promoção. Mas se a gente joga torre C6, ainda tem a possibilidade de torre D2 cheque, uma possibilidade para tentar levar a um empate, né, com bispo D2 e peão toma D2 com a possibilidade de promoção, ou com rei toma F3, torre toma H2, A4, torre A2, torre toma C3, torre toma 4, né, uma possibilidade para tentar forçar um empate. Se D4 a gente tem A4, rei H7, bispo F4, torre D1, rei toma F3, torre A1, torre toma C4, ou na verdade torre só vem para C4 pensando em tomar ali em D4, torre D1 protege D4, rei E4, D3, torre toma C3, D2, rei D3, torre A1, bispo toma D2, torre toma 4, torre C4, torre A3 cheque, bispo C3 protege o rei, rei G6, torre toma H4 e rei F5 é, né, o final aqui, que terminaria também numa derrota para o Kasparov. Agora é interessante que ele analisou todas essas linhas, claro, depois do jogo ter sido finalizado, só para ele ter uma ideia das possibilidades que ele tinha para ele poder vencer, né, essa partida aqui, depois que ele já estava numa vantagem mais interessante. Mas claro que na hora do jogo, né, foi o mais complicado para ele manter a calma nisso. Ele comenta também sobre os erros que ele comete durante o jogo, né? Ele, por exemplo, depois de bispo H7 cheque, se fosse jogado rei F7, ele jogaria torre de A E1, rei E7 B4, aproveitando ainda a ideia da diagonal, rei D7 B, né, peão de B toma C5. E o que aconteceu de fato foi rei H8, ele jogou dama G6, aumentando a pressão ali com a possibilidade de cavalo toma H5 e dama entrando na casa H6, dama E7, dama H6, cavalo E8, bispo G6 cheque, rei G8 e cavalo
H5 aqui consolida uma vantagem absurda para as peças brancas e a vitória do Maxim Dugli. Com a chegada da torre ali em E1, né, que é o próximo pensamento possível aqui, justamente aproveitando essa posição ruim da dama, tendo que proteger tudo sozinha. Beleza? Tem outras peças que estão ajudando na proteção, mas não ajudam tanto assim. O que vocês acharam da derrota do grande Kasparov aí pro Maxim Dugli? Claro que foi um jogo de blitz, mas toda vitória contra um super GM merece ser comemorada, ainda mais por um GM, digamos assim, comum. Seguimos na luta e no estudo. Vamos juntos, continuar. Continue treinando. Tchau, tchau.